Tá dizendo que tá gravando, né? O outro também disse e não gravou. Pra mim aqui parece que tá gravando também. Então. No outro também apareceu e depois não sei o que foi que deu. Às vezes pode ser que demore um pouquinho pra aparecer a gravação, né? Pode ser. Espero que seja isso. Espero que seja isso. E aí, Domênica, tudo bem? Jane, você também vai fazer 1 e 2 juntos? Oi, Pro, desculpa, eu vou fazer só a parte 1. Ah, tá. Então, vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Ó, vamos lá. TCC1. Primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Atividade 1, vocês precisam entregar o tema, introdução, problema, objetivo geral específico, justificativa e metodologia, tá? Primeira coisa que vocês precisam, tá? Escolher tema. Ana, como é que eu escolho o meu tema? Primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês pensarem num tema é buscar se existem referências bibliográficas, se existe literatura que suporte o tema de vocês. Por quê? O trabalho de vocês é um trabalho de revisão bibliográfica. Se for um tema que tem um artigo, por exemplo, é uma doença raríssima que não tem nada, tem um artigo científico que eu encontrei. Vocês vão penar e não vão conseguir fazer. Tá? Outra coisa. Toda vez que eu defino um tema, esse tema precisa ser o mais afunilado possível. Exemplo. Eu sempre falo para vocês, não façam isso, é loucura, não dá tempo. Vamos supor. Ana, eu quero o meu tema sobre cirurgia cardíaca. Não dá para fazer isso. É loucura. Como assim? Tem 1 milhão de tipos de cirurgia cardíaca. Se vocês vão fazer isso, vocês têm que falar de todas. É inviável fazer isso em 6 meses. Não é possível, tá? Então, temas amplos demais, não pode. Se tiver um tema muito escabroso de amplo, vocês não vão conseguir desenvolver, tá? Outro exemplo, sei lá, fala alguma coisa de ortopedia aí que não é minha praia, para eu não dar só exemplo da minha área. Lesão de joelho, menisco. Lesão de joelho, pronto. Se colocar só assim, lesão de joelho, esse é o tema do meu trabalho. Obrigada, Jane. Não dá, porque lesão de joelho você tem lesão de ligamento, você tem lesão de menisco, você pode ter fratura, você pode ter artrose, e tudo isso é lesão de joelho. Não dá para fazer. Então, tema, já pensem no seguinte, um tema focado, afunilado. Alguém de vocês já tem um tema em mente? Eu já tenho, Ana. Eu tenho. Fala. Eu também já tenho. Tá, vão falando que eu já vou pitacando já vou dando pitaco. Fala, Lê. O meu é a atuação fisioterapêutica e sua importância na gestação e no pós-parto imediato. Perfeito. Gestação e pós-parto imediato. Isso. Tá. Vamos pensar. Atuação fisioterapêutica, ok, você já fechou, tá? Eu sugiro que você feche as semanas de gestação.
deixar, por exemplo, 38 semanas de gestação no título mesmo? No título mesmo. Atuação fisioterapêutica em gestantes de 32 a 40 semanas, que é o finalzinho, que é isso que eu acredito que você queira ver, não é? Sim. E pós-parto. Tá. E você acha que eu tiro esse imediato no final? Deixo só pós-parto? Não, pode até deixar pós-parto imediato. Se você tem descrição na literatura, não vou saber te dizer isso agora, porque não é Entendi. minha área. Sim, sim. Mas se você tem descrição na literatura, pós-parto imediato é considerado, sei lá, do momento do parto até 1 mês, até 2 meses do parto, você pode deixar, Sim, tá. tá? Porque aí você tem descrição na literatura do que é. Busque na literatura. Se de repente não é melhor você deixar apenas para o pós-parto. Tá. Porque ainda assim, você pegando dentro das semanas gestacionais, mesmo que você feche, vai ser coisa pra caramba para você escrever. Porque Sim. só no puerpério já é bastante coisa, Tá. tá? Então, dá uma pesquisada. Não vou dizer para você não faça, porque assim, dá para fazer? Dá, mas dá uma pesquisada. Porque eu acho que já tem bastante coisa para você abordar. Então, eu acredito que se você colocar apenas no puerpério, no pós-parto, você já vai ter um tema bem amplo, Tá, certo. tá? Dá uma pesquisadinha aí e amadurece a ideia, Lê. Tá bom, Fala, Jane, o obrigada, seu. Ana. Nada. Jane? Será que ela não tá me ouvindo? Oi, É Oi, fala o seu. fibromialgia e a Ah, sua melhora com terapias manuais. tá. Eu sugiro que você inverta. Efeitos das terapias manuais em portadores de fibromialgia. Entendeu? Entendi, compreendi. Porque é assim, ó, o que vocês precisam pensar sempre? O foco de vocês não é mostrar o nosso trabalho como fisioterapeuta? Então, sempre que vocês forem formular um tema, não coloquem a doença em evidência, coloquem a fisioterapia em evidência, tá? Então, só é a mesma coisa, Jane, que você vai escrever. Só que você vai dar uma ênfase para a questão do efeito positivo da fisioterapia, da terapia manual nessas pessoas. Entendeu? Entendi. Tá? Quem mais? Domênica, você já tem? Tá me ouvindo? Fala o seu então, Thaís. Oi, boa noite, meninas. Boa noite. Então, Boa noite. eu coloquei importância do fisioterapeuta na prevenção de PAV. Tá. Legal. Já ficou bem fechado, porque você está ali com uma pneumonia só associada à ventilação mecânica, não são todas. A importância do fisioterapeuta na prevenção de PAV, né? Isso. Ok. Acho que você já deu uma pesquisada para ver o que você tem de literatura? Pouca coisa eu pesquisei, assim, vou falar a verdade, não muito. Mas agora acho que vai dar para enrolar um pouco melhor. Tá, já vai pesquisando, tá? O que Tá vocês bom. precisam fazer agora é uma busca ativa por referências bibliográficas, tá? Tem que ter pelo menos entre 10 e 12 artigos para vocês poderem usar. Senão depois vocês se enrolam no TCC2, tá? Claudenice, fala o seu, meu amor.
Eu pensei em falar do meu tema é a importância da fisioterapia em pacientes queimados por produtos químicos. Tá. Também tá legal, já tá mais fechadinho. Vai falar só de queimadura química. Eu acho até que você podia pesquisar na literatura qual é o tipo mais comum de queimadura química, Ah, tá, professora. tá? Aí Porque aí você cada já um poderia fechar, inclusive, qual o produto, por exemplo, né? Não sei, é uma ideia, tá? Só para você dar uma olhada na literatura para ver se já existe essa questão de ter, por exemplo, mais queimadura, sei lá, não tenho ideia agora rápido na cabeça de qual produto seria o mais comum para queimadura química, tá? tem os produtos de limpeza, os seus produtos de limpeza tem, né? Água lavadeira, mas assim, em empresa mesmo, tem aquele. Eu esqueci o nome agora, que tem muitas pessoas se queimando com isso. Aí eu achei interessante. Meu pai mesmo, assim, trabalhou em empresa e Soda deu uma queimadura cáustica, assim, né? o olho dele. Isso, soda cáustica, isso mesmo. Perfeito. Então, você pode até fechar, né? Mas primeiro você tem que fazer Beleza. uma varredura bibliográfica para ver se você tem suporte para fechar o produto químico. Senão, você pode deixar, tá? Tá Então, bom. é importante. Domínio, você tem? Acho que a Domênica não está me escutando, não. Fala, Gé. No caso da Nice, ela poderia estar usando a química da tinta para tingimento de cabelo? Pode, a única coisa que a gente precisa ver é se tem referência bibliográfica que suporte a gente para isso, entendeu? Porque é assim, ó, o tema de vocês não pode estar muito aberto, porque vocês não vão dar conta, tá? Ah, ela tá escutando, ela não tá conseguindo falar. Tá, não tem problema, Adão. Vai pensando, já vai pensando nisso, em deixar um tema afunilado, mas também não pode ser tão afunilado que eu também não tenho artigos de tão fechado que ele é, tá? Então, assim, escolhi o meu tema. Então, vamos lá. Vou usar lá o. Claro, vou usar o exemplo da Thaís, que é o mais fácil para eu desenrolar aqui, para eu dar exemplos para vocês. Introdução. Escolhi o tema, fiz uma varredura de referências bibliográficas e tenho suporte, tem quantidade de artigos suficiente para eu usar. O que eu tenho que fazer nessa primeira atividade? Vou fazer a minha introdução. A introdução é falar rapidamente, de maneira bem superficial, sobre o meu tema. Então, por exemplo, a Thaís vai falar sobre a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o que ela vai falar? Ela vai precisar descrever o que é pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então, ela vai falar um pouquinho. Ela pode falar um pouquinho sobre o número, né, de casos que muitas é uma ocorrência comum em pacientes com ventilação mecânica, e existem formas de prevenção e tal, tá? Ela já está fazendo a parte de introdução, ela está falando rapidamente sobre o assunto, que isso precisa acontecer, tá? Falei um pouquinho da minha introdução, eu vou falar sobre o problema, tá? Problema. O que a gente fala sobre em relação ao problema? O problema tem que ser colocado dentro do projeto de vocês em forma de pergunta mesmo, em forma de pergunta, com ponto de interrogação no final. Então, por exemplo, Thaís vai colocar qual vai ser o problema da Thaís. A partir da minha pergunta, eu vou dissociar os meus objetivos, geral e específico, tá? Então, vamos lá. Problema do trabalho da Thaís. Quais as estratégias preventivas são eficazes na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica?
Um exemplo, tá? Não necessariamente precisa escrever dessa forma a pergunta. Mas tem que perguntar. Jane, por exemplo, da Jane seria mais ou menos assim, ó. Se são os efeitos das terapias manuais em portadores de fibromialgia, qual é a pergunta? O que a Jane quer saber com esse tema, com esse trabalho? Ela quer saber o quê? As terapias manuais têm benefício ou têm efeitos benéficos para portadores de fibromialgia? Essa é a pergunta, tá? Então, o problema tem que ser colocado em forma de pergunta. Letícia, vamos ver. Quais os benefícios da fisioterapia no tratamento de pacientes no puerpério? Em forma de pergunta, tá? Sim. Danice seria assim: quais benefícios da fisioterapia em pacientes com queimaduras químicas? Tá? Precisa fazer uma varredura para ver se tem suporte, tá? Nisso, eu acho que você tem que ver também se tem suporte de focar. Queimadura química geralmente vai ser bem localizado, né? Bem uma questão de pele mesmo. Então, talvez você pensar em usos de, sei lá, estratégias da fisioterapia que sejam cicatrizantes, usos também de recursos manuais para evitar aderência, esse tipo de coisa. Porque se você for focar, por exemplo, quando a gente tem um grande queimado, aí talvez você tenha que ver se você tem referência para isso, porque um grande queimado você vai ter que fazer tanto a parte respiratória quanto a motora, fica muito longo, tá? Tá, agora eu vou estar pensando Então, nisso. tenta dar uma afunilada nesse sentido, tá? Fiz a introdução, fiz a minha pergunta, eu tenho que fazer o objetivo geral e específico. Então, exemplo, o meu objetivo geral vai ser aquilo que vai responder minha pergunta. Então, se a minha pergunta quais benefícios da terapia manual ou das terapias manuais para portadores de fibromialgia, essa é a minha pergunta, qual é o meu objetivo geral? Meu objetivo maior. Descrever os benefícios ou os possíveis benefícios do uso da terapia manual em portadores de fibromialgia. Esse é o meu objetivo geral, tá? Quais seriam os objetivos específicos nesse caso, né? Poderia ser descrever sinais e sintomas ou descrever a fisiopatologia da fibromialgia, descrever ou verificar os benefícios das terapias manuais em portadores de fibromialgia, por exemplo, tá? Letícia, por exemplo, tem lá qual o problema? Quais os benefícios do tratamento fisioterapêutico em pacientes no puerpério, certo? Qual é o benefício geral? O benefício geral é verificar ou descrever os benefícios do tratamento fisioterapêutico no puerpério, tá? Os objetivos específicos. Compreender ai, fugiu a palavra. Compreender os acometimentos de mulheres no puerpério, ou os sinais e sintomas, ou, né, de mulheres no puerpério, descrever ou verificar os benefícios do uso do tratamento fisioterapêutico no puerpério, tá? Então, esses são objetivos geral e específico. O
um objetivo maior, que vai estar baseado já na pergunta, né? Se eu faço a pergunta, esse é o meu objetivo geral. E aí eu destrincho o meu objetivo específico. Tudo bem? Ok, professor. Tá? Então, já fez a introdução, escolheu o tema, fez a introdução. O problema da pesquisa, o objetivo geral e específico vai justificar por que é que vocês escolheram esse tema, tá? Então, essa é a justificativa. Como é que eu justifico? Exemplo aí. Thaís. Thaís poderia, dentro do tema dela, justificar o quê? Qual seria a justificativa? Atualmente, um grande número de pacientes que necessitam de ventilação mecânica adquirem pneumonia associada à ventilação. Portanto, justifica-se entender os mecanismos de aquisição dessa pneumonia e verificar ou descrever os principais métodos de prevenção para este tipo de pneumonia. Pronto, eu estou justificando por que eu escolhi esse trabalho. Letícia, por exemplo, um grande número de mulheres no puerpério apresentam dores lombares ou incontinência urinária de esforço. Portanto, entender como o tratamento fisioterapêutico pode reduzir a incontinência urinária ou pode beneficiar é importante. Entendeu? Vocês vão linkar. Por que o trabalho de vocês é importante? Nesse momento é hora de vender o peixe. Giane, por exemplo, a fibromialgia acomete um grande número de mulheres da faixa etária tal a tal, que apresentam dores crônicas, portanto, justifica-se a realização de um trabalho que compreenda a doença e as formas de tratamento para a mesma. Tá? Então, vocês vão justificar por que vocês escolheram esse tema. Tudo bem? Sim. Metodologia. Sim. Metodologia vai ser mais ou menos igual para todo mundo, tá? Claro que vocês vão buscar e vão colocar específico do tema que vocês escolheram. Mas o que vocês devem colocar na metodologia? Este trabalho será realizado através de revisão bibliográfica, onde buscaremos bases e artigos científicos nas seguintes bases de dados. 2 pontos. Yellow, Google Scholar, Lilacs, IREME, Medline. Vocês vão colocar as principais, tá? Professora? Oi. Desculpa. O Renan tenta entrar com a Letícia e fala que tá cheio e não consegue entrar. Oxi. Como limitado. Oxi, mas aonde que tem isso, meu Deus do céu? Que eu nunca limitei número de pessoas. Oxi, oxi, oxi. Pede para tentar entrar de novo. Tá bom. Para ver se eles conseguem. Mas eu nunca mexi nisso. Será que eles estão entrando pelo link certo? Porque tem o link do TCC 2, né? Será que eles estão no 2? Então. Eu avisei para ele, até copiei e mandei novamente, né, Raíssa? Até tinha mandado novamente, ele falou que tá como privado e tá como limitado. Oxi. Aí lascou, porque eu também não sei nem mexer nisso. Eles estão tentando entrar de novo? Pede para tentar entrar de novo. Só se eles tentarem colocar o ID da reunião, Ana.
A Letícia falou assim que tá a chamada encerrada. Ela deve estar tentando entrar no 2. Mandei o ID aqui no chat, vê se ele. Manda pra eles pra ver se eles conseguem entrar pelo ID. É, porque não sei nem onde faz isso que limita o número de pessoas. Nunca limitei. Então. Entrada. Deve estar dando encerrada porque eles devem estar tentando entrar com o link do TCC2. E aí, como está encerrada, não vai conseguir mesmo. Eles não aparecem aqui ainda para mim. Eu mandei para eles novamente. Raíssa, como que manda esse... Daqui a pouco, mas você fala para eles ficarem tranquilos, que se eles não conseguirem entrar, vai ficar gravadinho aqui. Eles conseguem assistir depois. Tá bom. Mas eles Eles aqui entrando no link certinho, eles conseguem, porque eu não limitei o número de participantes, não. Então, ó, vamos lá, voltando aqui. Então, quando a gente fala de metodologia, a metodologia é basicamente a mesma para todos vocês. Será realizado através de revisão bibliográfica, onde buscaremos artigos e livros referente ao assunto estudado nas seguintes bases de dados: Google Scholar, Cielo, Lilacs, Bireme, Medline. No período, serão selecionados artigos científicos no período de 2015 a 2025. Geralmente a gente fala para vocês colocarem um período de 10 anos, tá? Sendo selecionados artigos pertinentes ao tema. Ponto. É isso. Referência bibliográfica. Isso que vai ser, a metodologia vai ser essa. Tudo bem? Ana, só uma dúvida. Tem esse prazo dos 10 anos que você falou. Mas se, por exemplo, tiver algum artigo, um ou outro, né, por exemplo, 2013 ou 2014, tem problema ou não pode mesmo? Você tem que colocar, então, se você tiver, por exemplo, um de 2013, você vai ter que colocar artigos selecionados no período de 2013 a 2025. Tá, entendi. Tá bom. Você tem que incluir ele no período, porque senão Sim. o tutor online não vai aceitar. Tá? Tentem sempre buscar os mais recentes, né? Claro que se tiver algum que seja muito importante para o trabalho de vocês, aí vocês precisam incluir no texto de metodologia que vocês vão incluir de, por exemplo, 2012 a 2025, porque se você colocar de 2015 a 2025 e inserir uma citação, uma referência de 2012, ela vai mandar você tirar. Tá, não, tudo bem. Obrigada. Tá? Nada. O que mais, gente? A primeira etapa é essa, tá? Então, a primeira atividade de vocês é apenas isso. Apenas tudo isso. Estão mais tranquilos ou mais em pânico? Estão mais tranquilos ou mais em pânico agora? Em pânico. Imagina o 2. Se é tudo isso agora, imagina o 2. Aí fica mais fácil, já fez a maior parte. Ô, Ana, só uma dúvida, que eu sou meio perdida para mexer nesse portal. Essas atividades eu vou enviando pelo próprio portal, né? É, pelo próprio portal. Você vai ter lá, atividade 1. Aí você vai clicar, ele vai abrir para você a janela para você enviar. Tá? Tem que colocar a nomenclatura direitinho, do jeito que ela pede lá, mas está todo descrito no portal de vocês. É pelo próprio portal que vocês enviam. Então, é que no meu portal, como eu tô com os dois na grade, né? Eu não tô entendendo qual que é o 1 e qual que é o 2, porque um tá escrito trabalho de conclusão de curso 1/2 e o outro não tem número nenhum.
Aí eu não sei por qual que eu tenho que 1/2 enviar deve ser primeiro. o TCC1. O TCC1. 1/2 tá. deve ser o seu TCC1, tá? Tá. Outro que não tem nada é o TCC, ou ele vai estar classificado como artigo a hora que você abrir o link lá, abrir a janela, a hora que você vai Isso. Tá como artigo. ele vai estar descrito. Isso, não, tá como artigo mesmo. Tá certo, então. Ele vai estar como artigo e o TCC1 geralmente vem como TCC 1/2. Tá certo, então. É isso mesmo. Obrigada. Nada. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Nesse caso, a gente envia assim, consegue enviar antes do prazo, tudo, até como ter a correção, para depois a gente refazer? Tem. Quanto antes você enviar, Nice, melhor. Porque ela vai te dar uma devolutiva com possibilidade de melhoria de nota. Ah, Tá? tá. Então, se enviar antes, vocês têm essa possibilidade. Se enviar na última hora, aí é assim, vamos supor, deu um erro lá, você enviou no penúltimo dia. Você não vai ter devolutiva antes, você só vai ter devolutiva depois do prazo, e você não vai ter possibilidade de melhorar a nota. Então, vamos supor lá, você valia 3.000 pontos, você tirou 1.000. Você não vai ter possibilidade de melhorar a sua nota. Se você envia antes, você tirou 1.000, mas ela fez as correções, você corrigiu e enviou de novo, ela pode modificar a sua nota para melhor. Ah, tá. Tá bom, então. Entendeu? Obrigada. Nada. Então, assim, sempre mandem antes. Outra coisa que eu oriento vocês, gente, presta sempre muita atenção nessa questão de prazo. Por quê? Nem eu, nem a Patrícia, ninguém depois consegue reabrir prazo para vocês. Então, assim, o prazo é 8 de abril, eu vou deixar para enviar dia 8 de abril às 11 da noite. Porque é até 11h55 o prazo. Aí dá um bug no sistema, dá um problema, o sistema trava, vocês não conseguem enviar. Perdeu, porque não vai reabrir mais. E não adianta, porque a gente não tem acesso para fazer isso. Então, não deixem para enviar da última hora. É pior. É melhor enviar antes, tem um monte de coisa para corrigir, poder corrigir, do que tentar enviar na última hora e aí perder o prazo e não conseguir mais mandar. Tá bom? Tá. Ô, Pro, Hum. deixa eu perguntar. Aqui, quando você falou problema, tem que ser em forma de pergunta, certo? Aí, Certo. a resposta a gente tem que colocar conforme os artigos que a gente vê, ou, tipo, pesquisar sobre o que é e a gente colocar. Como que é? Isso depois vai acontecer só no TCC2, Thaís, quando você for fazer resultados e discussão. Nesse primeiro momento, você não tem que criar uma possível resposta, Ah, tá. tá? Então, a pergunta é só para nortear você, para você fazer os seus objetivos, tá? Então, é isso que Entendi. faz a pergunta. Você não vai precisar fazer, eu entendi o que você quer dizer. Você não vai precisar criar uma hipótese. Qual é a possível resposta para a pergunta? Não tem nesse momento e nem na atividade 2, tá? Tá. Isso vai ser feito só no TCC2, quando você faz resultados de discussão. Então tá, entendi. Tá bom? Obrigada. Uhum. Nada. Ô, Ana, no Diga. dia 8 de abril, a gente vai entregar o título com o nosso nome, o nome da senhora e introdução. Isso TCC2. TCC1 não entra essa parte. Então, no dia 8, TCC1 você vai colocar o tema, do jeitinho que tá aí, tema, né? Deixa eu abrir, ver se eu tenho aqui um modelo. No modelinho já tem como vocês mandam lá. Para vocês tirarem a parte que está em amarelo, que é o que eles colocam como modelo, entendeu?
É como tem aqui nome do autor do trabalho, subtítulo do trabalho. Mas esse só o de vocês, né? Esse primeiro é só o de vocês. Peraí, que acho que o TCC eu consigo abrir. Porque nessa primeira atividade, você não precisa entregar essa parte de capa, entendeu? De contracapa, nada disso. Espera aí que eu vou abrir aqui. Ó. Então, você já pode mandar, porque isso vai facilitar o seu trabalho para depois, ó. Vendo? Essa parte aqui de título, seu nome, o título que é o tema do seu trabalho, né? E aí você vai colocar aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó. Introdução. Problema, ó. Nessa etapa é tudo divididinho por tópicos, tá? Objetivo, geral, específico, justificativa. E aqui termina a atividade 1. Em justificativa terminou a atividade 1. Fundamentação teórica vai entrar só em atividade 2, tá? Então aqui vocês vão colocar aqui. E esse aqui é a atividade 1 de vocês, já entra a metodologia, tá? Que nesse modelinho aqui não tá, mas também vai estar separadinho assim, metodologia, aqui, ó. Tá? Então, nessa primeira etapa, ó, já entra o quê? Tema, introdução. Então, o tema é o título do trabalho de vocês. Introdução, problema, objetivo geral e específico, justificativa e metodologia. Então, esse é o que vocês vão entregar nessa primeira etapa, tá? Então, aquele título grandão que entra o seu nome, o meu nome, é só para o TCC2. Entendeu? Entendi. Tá? O artigo é no Word mesmo? Vocês vão enviar, acho que não sei se eles pedem para enviar no formato PDF. Deixa eu ver aqui. Ana, Vocês só uma podem dúvida. enviar ou pode enviar no Word. São os Tá. dois formatos que eles aceitam, ó. É doc. É. Ou é PDF ou é doc. Que é o Tá Word, bem. tá? Tá bem. Ana, só uma dúvida. A questão dos prazos das datas certinha, tá nesse modelo ou não? Que eu não tô achando aqui. Tá aqui em cima. Cadê? Depois de avaliação, na verdade, que tá embaixo. Plágio, prazos. Aqui, ó. Ó, cronograma de atividades. Não tô vendo nada, Deixa não. Não tá compartilhando a tela? Não, tá compartilhando. É que acho que tá a imagem mesmo que tá meio desfocada, mas dá pra ver. E agora? Melhor? É 8/4, né? 8/4, 27/5, é isso, né? É. Tá. Tá? Então, a primeira atividade até 8/4.
E a segunda atividade depois é até dia 27 de maio. Tá? Então, assim, já tem que se atentar para essa primeira etapa aqui. Tá bom. Tá? Mas tá bonitinho aí, tem dentro do manual, sim, de vocês. É mais lá para o final. Tudo bem, gente? Tudo bem. tudo tranquilo. Então, tá bom. Ó, vou combinar a mesma coisa. Vocês têm um grupo de TCC1, certo? Eu tô só naquele 2, Ana. Não sei se tem problema. Não, eu mando, você pode me perguntar lá mesmo, Lê, mas quem tá fazendo só o TCC1, então eu vou pedir para uma de vocês criar um grupo, tá? E aí vocês vão inserir todas as pessoas que participam de TCC1 e inserir o meu número. Deixa eu mandar aí no chat para vocês. Porque aí o que acontece? Quem for criar pode inserir, tá? Tá autorizado a inserir meu número. Se vocês, conforme vocês forem fazendo os trabalhos, forem fazendo as atividades, começa a surgir dúvida, óbvio, né? O que vocês podem fazer? Façam esse grupo, me insiram lá no grupo, vocês podem mandar as perguntas no grupo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre tiro as dúvidas de vocês, tá? Não precisa esperar uma próxima reunião para tirar dúvida. Tudo bem? Sim. Então a gente deixa combinado dessa forma. Quem fica responsável cria o grupo, coloca todo mundo que tiver, e aí vocês podem mandar as dúvidas no grupo. E eu vou respondendo conforme as dúvidas vão surgindo. Tá bom? Tudo Tá bem, bom. Ana. Obrigada. Uma coisa muito, muito, muito importante. Tem o tema, faz a busca de referência bibliográfica imediatamente, tá? Porque se não tiver referência suficiente, vocês não conseguem fazer o trabalho. Outra coisa, não busquem tema por facilidade. Ah, eu acho que esse tema vai ser fácil, mas é um tema que eu odeio. Vai ficar doido. Arrumando um tema que vocês gostem, já não é fácil, ainda é difícil. Se vocês buscarem um tema só por facilidade, vocês vão enlouquecer e querer jogar pela janela. Tudo bem? Sim. E não existe tema fácil, tá? Para pesquisa, não existe tema fácil. Precisa fazer muito bem feitinho aí para não sair uns Frankenstein que de vez em quando a gente vê. Tá ok, Ana. Tá? Então, meninas, busquem bonitinho, façam um tema fechadinho, bem feitinho, que vocês não vão ter problemas depois para TCC2. Fazendo um bom projeto de TCC1, TCC2 fica fácil. Se fizer um TCC1 meia boca, vai ter dor de cabeça para fazer o 2. Combinado? Mais alguma dúvida para agora? Combinado, Ana. Então, fechou, meninas. Boa noite. Criem o grupo e aí qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas lá, tá bom? Tá bom, Ana. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.